E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre Jie Yao. Pra quem não sabe, eu tô continuando fazendo aquele desafio do My Anime List e agora eu precisava assistir um anime que tenha sido baseado em uma novel, uma light novel, e eu escolhi terminar, que eu já tinha assistido um episódio, e eu decidi terminar Jie Yao Antidote. Pra quem não sabe, esse é um anime, um donghua, que é um anime chinês. Ele é baseado em uma light novel BL, só que é óbvio, né, pela censura, pela repreensão gigantesca que a China tem a mídias com conteúdo homossexual, ela acaba sendo muito rechaçada, então acabou virando uma espécie de bromance só o anime. Não é um grande problema, continua sendo um bom anime, mas pelo que eu soube, a gente tem até, tipo, nesse arco que é adaptado, parece que tem até um beijo na novel, que aqui no anime não acontece, eles tratam tudo como uma amizade muito forte. Isso me deixa bastante triste, né, porque a gente gosta de um BL, a gente queria ver um BL, mas isso não faz o anime deixar de ser bom. Ele continua sendo um anime muito bom por diversos aspectos, mas também ruim por vários outros. Primeiro, para você entender um pouco, a gente começa com uma bomba de clichê, tanto em personagens quanto em roteiro. A gente vai ter aí o Chen Qi esbarrando com o Jan Yudu, que eles são o quê? Eles são dois clichêsões. O Chen Qi, ele é o cara riquinho que acabou tendo problemas com a família e saindo de casa, e ele vai ter um problema aí, eles vão acabar esbarrando, fazendo uma coisa que o Jan Yudu, né, que é o clássico arruaceiro, chefe de gangue, vai esbarrar com ele, não vai gostar da atitude dele, os dois vão brigar. Só que a partir desta briga, eles vão observar que eles têm algumas coisas neles que mostram que eles não são tão estereótipo um do outro do que eles pensavam. O Chen Qi, basicamente, ele teve um problema com o irmão mais novo dele, ele acabou saindo de casa, abandonando a empresa do pai dele, abandonando a família dele, e ele saiu com o objetivo de viver o sonho dele, que é ser pintor de areia. Ele quer trabalhar com arte. É surpreendente? É, porque eu também nunca tinha ouvido falar em pintura de areia, e o anime faz mostrar que isso existe realmente. Eles usam literalmente areia para fazer pinturas, para desenhar coisas, e o anime mostra isso pra gente de uma forma muito interessante, te dá até uma certa curiosidade de procurar um pouco mais sobre isso. Já o Jan Yudu é um cara típico chefe de gangue, né, dono de território, que se envolve em alguns problemas com isso, briga de faca o tempo inteiro, mas que também parece ser um cara legal, e a gente vê no primeiro episódio que ele tava tentando salvar um gatinho, que esse cara parece ter um coração bem mole. O destino acaba unindo os dois de novo quando o Chen Qi precisa alugar um apartamento, e o Jan Yudu, ele é o representante da dona daquele imóvel, então o Chen Qi vai acabar virando inquilino dele, e eles vão acabar se relacionando constantemente por causa disso. Isso acaba fazendo com que eles se aproximem de uma forma ou de outra, e eles comecem a criar um interesse um no outro, porque são vidas, né, realidades completamente distintas que eles têm. O acaso ainda vai fazer com que eles passem muitos momentos juntos e lidem com algumas dificuldades. Chega um determinado momento, então, que eles meio que vão acabar se envolvendo literalmente, eles vão acabar entrando um na vida do outro, e aí a gente vai ver as duas realidades se misturando de uma forma muito interessante. Uma coisa que eu vejo muito aqui, que me lembrou muito, é Banana Fish. É o relacionamento que o Ash e o Ed tinham, quando eu vejo da perspectiva do Jan Yudu. Ele sabe que o Chen Qi não nasceu naquele universo perigoso de gangues e conflitos de rua. Ele sabe que o Chen Qi não sabe bem como lidar com aquilo, e ele passa o tempo inteiro buscando proteger o rapaz. E isso é muito do que a gente viu o Ash fazer com o Ed. O Jan Yudu, inclusive, em diversos momentos, ele se vê num conflito de, pra segurança do Chen Qi, ele querer que o rapaz se afaste, só que ao mesmo tempo ele entender que é mais seguro ficar perto dele, e que por isso ele meio que tenta afastar o menino enquanto fica a sombra dele, cuidando dele o tempo inteiro.
inteiro. Já o Chunky, ele vai ter que lidar com os próprios problemas ainda, ele tem que lidar com a família dele, ele tem que lidar com essa insegurança de poder viver do sonho, de poder viver apenas da arte, enquanto a família rica tem um grande império, uma empresa da qual ele deveria cuidar teoricamente. Ele ainda precisa lidar com isso, superar esses problemas e poder viver o sonho dele. Atenção, eu vou deixar avisado pra vocês que a partir daqui eu vou tratar do anime de forma completamente aberta, eu não vou me conter a falar sobre spoilers. Na real, eu sempre me contenho, porque é uma coisa minha, eu não sou de falar abertamente tudo, mas eu não vou me conter tanto. Eu posso acabar soltando alguns spoilers, então já fica esse aviso. Pode ser que o vídeo também aconteça e eu não fale spoiler nenhum, mas se isso acontecer, se eu não falar spoiler nenhum, eu deixo aqui na descrição pra vocês. Mas, a princípio, que fique claro que posso acabar soltando spoilers daqui pra frente. Então, caso você queira uma análise do anime sem spoilers, eu tenho um vídeo de primeiras impressões, onde eu falei do anime assistindo apenas o primeiro episódio, eu falei o que eu achei dele, expectativas. Então dá uma assistida naquele vídeo pra ter uma noção se você quer assistir ou não, e depois você vem e assiste a minha análise aqui pra você poder acompanhar e a gente discutir mais sobre isso. O meu primeiro e provavelmente o maior problema com o anime, ele tem um roteiro muito bagunçado. Eu não sei se isso é da adaptação pra novel, porque eu nunca li a novel, eu acho que ela nem tem em português ou inglês pra ler. Eu achei ela em chinês já na internet, mas né, eu entendo zero de chinês. Então, eu não sei se é um problema de adaptação, mas eu acho o roteiro ele meio bagunçado. Ele começa num primeiro momento a desenvolver, a mostrar pra gente quais são os problemas e os dramas de uma forma muito intensa do Chunky com a família dele, enquanto os dramas do Jan e o Du, eles vão ficando meio subentendidos e parecendo meio bobos, como problemas com a gangue. Depois, em um segundo momento, os dramas do Chunky vão ficando meio de lado, sem terem sido definitivamente resolvidos, e os do Jan e o Du, eles começam a aparecer, parecem muito mais problemáticos e intensos do que o do Chunky, só que eles parecem que vão ter um timing para ser resolvido muito menos preocupado, vamos dizer assim. Parece que é muito mais despreocupado em resolver aquilo. Eu não sei se eu fui bem claro. A questão é que quando o do Chunky começa a se desenvolver, parece que eles vão dar um tempo até que aquilo vai se resolver claramente. Tipo, eles vão mostrando como o irmão mais novo dele atrapalha a vida dele, como o pai dele se intromete e acaba reagindo àquilo, e lá tipo no penúltimo e no último episódio do anime, o pai dele vem e diz: olha, eu sei o que o teu irmão fez de errado, eu descobri, e eu não quero que as coisas fiquem assim e que fique tudo bem entre a gente. Já o do Jan e o Du, ele começa, sei lá, nos 3 primeiros episódios como um simples delinquente, e de repente a gente vê que ele tem uma mania de perseguição que fica muito confusa, porque tu não sabe se ela é real, se ela não é, e daí chega um momento em que tu descobre que ela não é real, por causa de uns traumas que ele tem da infância dele, em que ele acabou se envolvendo, né? Ele acabou sendo envolvido em um problema com tráfico de pessoas, onde o padrasto e a madrasta, ou a mãe dele, as pessoas que cuidavam dele, os pais dele, envolveram ele em um problema de tráfico de pessoas, onde crianças eram colocadas para lutar até a morte, treinavam, eles viviam basicamente para isso, uma coisa terrível, e ele acabou criando problemas psicológicos com isso, ele fugiu. Então, em torno disso, desenvolveram vários problemas que eles são desenvolvidos todos ao mesmo tempo, então tu acaba te perdendo na coisa. Pra te ter noção, parece que eu falando ficou muito confuso, e porque quando tu começa a assistir o anime, tu não tem noção de se a coisa é real ou não. Tu não sabe quando é real, quando não é. O que tu sabe ele vivia nesse universo, né? Ele vivia com essas pessoas que botavam ele pra lutar, ele vivia preso com isso, ele conseguiu fugir, ele se cobra até hoje por ter deixado outros meninos pra trás para que ele conseguisse fugir. Ele criou mania de perseguição, onde ele enxerga pessoas que não estão ali, criaturas, pessoas que querem o mal dele, ele confunde pessoas, colocando os que amam ele, que estão perto dele, colocando essas pessoas em perigo, só que ao mesmo tempo parece ter alguém perseguindo ele,
e como essa pessoa some constantemente, tu não sabe se é a imaginação dele. Assim, é legal que eles desenvolvam essa ideia, é legal que ela fique confusa, que tu não saiba se é verdade ou se não é o tempo inteiro, eu adoro que isso seja desenvolvido dessa forma frenética em que te deixe confuso o tempo inteiro. O problema é que eu acho que eles pecam em querer desenvolver as duas. Como eles acabam colocando da seguinte forma: os meninos que fugiram naquela época, eles acabaram desenvolvendo transtornos mentais e muitos deles não conseguem lidar direito até hoje com isso, tanto que o Jan Yu-do, ele vai fazer tratamento psiquiátrico, né? Eles não conseguem lidar com isso, então ele vai fazer o tratamento psiquiátrico para poder lidar com as alucinações, mas ao mesmo tempo ele ainda tem que lidar com um dos meninos que ele abandonou. Então, tipo, beleza, eles desenvolveram isso tudo de forma confusa, o que é muito legal, só que na hora de fechar isso, foi tudo muito rápido. Ele simplesmente ficou um tempo na clínica e voltou, ok, gente, tô 100%. Não, ela explica que não tá 100%, a doutora, mas, né, é força de expressão. Já outro rapaz apareceu do nada um dia, tentou matar ele e, tipo, no dia seguinte ele foi lá e inaugurou a loja dele. Ok, gente, tudo ok, quase tentaram me matar no outro dia, mas tá tudo bem. Então vocês veem que eles desenvolvem muita coisa de forma confusa, que precisa se resolver de uma forma clara e mais interessante, e eles simplesmente resolvem tudo às pressas, e isso me decepcionou bastante no roteiro. Tirando o roteiro, o time emocional da coisa ele é muito bom, né? Ele funciona bem, o momento em que o Jan Yu-do ele percebe que ele precisa se tratar para ele poder ficar perto do Chun-Ki, o momento em que o Chun-Ki ele realmente percebe que a vida que ele tá vivendo agora perto do Jan Yu-do faz muito bem pra ele, muito melhor do que a vida de rico que ele vivia antes. Então existe esse time emocional entre os protagonistas que é muito interessante. O momento em que eles têm uma pequena interação com um menininho de 3 anos de idade, o gatinho, cara, aquele gatinho é perfeito porque ele é uma quebra total de estereótipos do universo, porque ele tá ali, aquele gatinho fofinho, sendo o parceiro, né, sendo o bichinho de estimação do Jan Yu-do, o cara que é um total delinquente, chefe de gangue, então quebra totalmente o estereótipo de gangster dele. Isso é muito bom, dá um equilíbrio muito gostoso pra coisa, porque torna o anime mais fofo e a relação dos dois mais fofa. Inclusive os personagens funcionam assim também, porque como eu falei antes, eles começam parecendo que são totalmente clichês, o estereótipo do riquinho e do delinquente, só que eles vão se desenvolvendo de uma forma muito interessante. Por mais que seja bastante clichê essa ideia de conquistar o seu sonho, ele acabar se envolvendo e fazendo parte e tentando, ajudando um rapaz que sofre de problemas mentais, acaba desenvolvendo uma outra realidade na vida do Chun-Ki, mostrando um outro lado dele, e não só aquele cara riquinho. E ao mesmo tempo, a gente vai ver que o Jan Yu-do, ele não é só o delinquente. Cara, essa ideia, sério, eu acho, né, essa ideia de transtornos mentais, como é inserida no anime, ela é muito legal. Se não fosse a forma bagunçada como o roteiro faz isso inserido na história, torna tudo muito mais interessante. Porque, por exemplo, o Ash de Banana Fish, aquela era a realidade dele. Não era uma coisa, ele não lidava com problemas psicológicos, o que fazia ele se tornar um risco mesmo para as pessoas que ele amava. Não, aqui o Jan Yu-do, ele é um risco para as pessoas que ele ama, não só por causa das pessoas que querem fazer mal a ele ou por causa desse universo perigoso que ele vive. Ele sozinho, por causa dos transtornos mentais dele, ele é um problema para as pessoas que estão em volta dele. Tanto que graças ao Chun-Ki e graças à vontade dele de poder passar mais tempo perto do Chun-Ki sem machucar ele acaba decidindo fazer o tratamento e ele acaba se dedicando muito a esse tratamento. E isso explica pra gente muito de por que o nome é Antídoto, né? Porque basicamente o Chun-Ki, ele é o antídoto de todos esses problemas do Jan Yu-do. Basicamente o Chun-Ki, ele é o cara que veio pra dar forças pro Jan Yu-do terminar o tratamento e se curar daquilo, ou pelo menos continuar o tratamento, porque a doutora fala que ele nunca vai estar 100%, isso pode acontecer, ele pode ter que voltar a se tratar, mas que ele melhorou muito, que teve um progresso gigantesco. Então o nome ele fica muito claro a partir desse momento, e eu gosto muito desse contexto de doença mental sendo desenvolvida dessa forma, de trauma psicológico desenvolvido. Eu achei genial, achei muito bom, sério. No quesito artísticos, vamos ser bem honestos.
A animação, ela é ruim. A animação de luta, de cenas de batalha, né, ela é péssima, ela não é só ruim, ela é horrível, sério. Existem alguns outros momentos, muitas imagens estáticas, momentos em que a sincronização do áudio não combina com o movimento da boca. Por mais que eu não tenha muita experiência com sotaque, né, com diálogo, com a fala chinesa, eu não tenho muito costume disso. Dá pra notar que existe um certo problema nisso, né? O movimento não combina bem com o time da coisa, não combina bem com a dublagem, mas tudo isso parece que é compensado de uma forma maravilhosa pela fotografia do anime. Isso é um espetáculo, gente. Se não fosse... se a gente considerar apenas as imagens estáticas, né, as cenas paradas, os quadros dela, o anime seria lindo. O problema é que a animação, a fluidez da animação, ela deixa bastante a desejar. Mas o anime em si, ele é muito bonito. A fotografia, né, a fotografia que eu digo é o jogo de luzes, ela sempre está inserida na cena de uma forma tão intensa que quando ela precisa... Normalmente, né, ela se faz muito forte nas cenas dramáticas e constrói a coisa de uma forma sensacional, deixando os quadros cada vez mais lindos. Sério, é uma das coisas assim, ó, que me prendia o tempo inteiro, que me deixava fascinado enquanto eu assistia o anime. Porque, repito, tirando a fluidez da animação, ele é um tempo inteiro um anime muito bonito. As cenas, né, as cenas chaves, elas são o tempo inteiro muito bonitas. A trilha sonora também é razoavelmente podre. Tipo, ela tá ali, ela aparece em alguns momentos pra criar uma certa tensão, em alguns momentos pra criar um certo clima mais dramático ou mais emocionante entre as personagens, mas ela é bem pobre se for ver. Ela tá ali, você percebe ela contribui para as cenas, mas de uma forma geral ela é pobre, ela não ajuda a construir a cena. A cena já seria dramática, por exemplo, sem ou com a trilha sonora, ela já seria uma cena perigosa com ou sem a trilha sonora, então ela tá ali, ela é inserida, mas ela não ajuda a construir nada. Só que na trilha sonora eu preciso destacar a abertura, gente, a abertura no geral, primeiro, as cenas da abertura elas são muito boas porque mostram muito de como o Jian Yu-Do, ele é um cara quebrado, ele tá com a cabeça quebrada, ele não tá bem, e como o Chun-Ki, ele vai se inserir em um universo que não tem nada a ver com a vida dele. Então ela mostra muito disso pra gente, não só nas cenas, mas na música. A música de abertura é um jazz chinês que vem num ritmo mais lento, em que em determinado momento assume um ritmo mais acelerado, mais empolgado e divertido. Então tu vê que a abertura, ela tenta acompanhar isso, por mais que o timing das cenas da abertura não é tão bom, ela tenta acompanhar. Só que a música, esse jazz da abertura, ele é muito bom, sério. Nossa, eu já baixei a música porque ela é muito boa. Eu indicaria J-Ao ou Antidote, principalmente para Fudanshis e Fujoshis, né? A gente sabe que ele vem de uma obra BL, então eles são claramente um casal, você vai ver isso explicitamente, que os dois são um casal, por mais que o anime tente construir a coisa em um bromance, ele é BL, eles são um casal, ele vem de uma obra originalmente BL, então a gente mantém pensando assim. Eu indico ele principalmente para pessoas que gostam de obras como Banana Fish. Ele não é tão pesado, então se você não conseguiu terminar Banana Fish porque tem essa história tão densa, o passado do Ash é exposto de uma forma tão dramática, densa pra gente, aqui nem tanto, né? Eu acho que a história do Jian Yu-Do, ela é dramática também, é um passado triste, mas eu não acho que ele é tão problemático, eu não acho que ele é um gatilho tão forte, mas isso é a minha opinião, só que eu acho que de forma geral você pode sim aproveitar, você que gostou de Banana Fish vai gostar muito de
de Antidote, sério. Fãs de Banana Fish, que eu sei que tem muita gente nesse canal, assistam Antidote, eu tenho certeza que vocês vão gostar dele. Até porque uma das coisas mais importantes desenvolvidas no anime é a relação entre o Chunky e o Jiandu, que é desenvolvida. Primeiro o Jian e o Du tentando proteger o Chunky desse universo de gangues, desse perigo na rua, dessas coisas que parecem querer o mal deles e que às vezes só estão na cabeça dele. E depois a gente vê o Chunky querendo proteger o Jian e o Du dele mesmo, querendo proteger das coisas que estão na cabeça dele, e os dois querendo isso para que eles possam sim ficar juntos. E essa é a melhor coisa, essa é a mensagem, a coisa mais forte que o anime traz pra gente. É um querendo proteger o outro de qualquer coisa, um fazendo de tudo pra proteger o outro. O final é fofíssimo, é um final feliz, e eu gosto de como o final, ele aproveita alguns elementos de alguns diálogos que eles têm nos últimos episódios, assim, na segunda parte do anime, eles usam alguns elementos de alguns diálogos pra fechar o final de uma forma bastante significativa e emocionante para as duas personagens protagonistas. Acho fofíssimo, acho o máximo esse final, gosto de final felizes, fiquei bem contente. Por mais que o roteiro tenha sido todo meio corrido, eu fiquei bem contente com esse final. Então, sério, é uma experiência sensacional. Se vocês gostam de BL, se vocês gostam de personagens pra shippar, se vocês gostam de coisas como Number 6 e Banana Fish, assistem Dia Wall, que vocês vão amar, é sério. Se você já assistiu Antidote, deixa aqui nos comentários o que você achou. Se você não assistiu, tá assistindo, me diz aí o que você tá achando do anime, o que você achou, o que você mais gostou nele, se você gostou das personagens. Indica outros animes parecidos pro pessoal aqui embaixo ver e que quiser assistir alguma coisa que traga essas sensações boas em meio a tanta confusão e tantos problemas. Deixa aqui nos comentários. O seu like é muito importante se você gostou do vídeo, porque ajuda o canal a crescer, ajuda o vídeo a ser divulgado. Se é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Me segue nas redes sociais, eu sou @gotunu no Twitter e no Instagram. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.